O que é o Espiritismo, parte 5. Amigos, estamos de volta para falarmos sobre o que é o Espiritismo. Para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Eu peço que se inscrevam no canal, dá um like e ative o sininho para dar aquela força para a gente. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, se quiserem assistir os vídeos anteriores, vai pegar do início. Estamos ainda no princípio, estamos no vídeo 05. Então eu já postei 4, dando algumas informações básicas da doutrina espírita. Na última postagem eu estava falando como as casas espíritas atuam, né? Como algumas casas atuam, porque cada uma tem poderia dizer, uma especialidade, né? Algumas trabalham direto com o público, com a parte mediúnicas, algumas outras não. Enfim, eu vou dar continuidade sobre o tema, sobre a parte mediúnica, que são os espíritos se manifestando nos médiuns. Então, irmãos, como é que é esse processo? O médium, ele se prepara num ambiente adequado, geralmente numa casa espírita, numa reunião séria, voltada para a doutrina espírita. Nada para especulação, é uma coisa séria, nada para brincadeira, nada para curiosidade. Porque, às vezes, as pessoas começam a estudar o espiritismo e cismam de fazer reunião nas suas casas, sem qualquer preparação para receber espírito, aquilo tudo. Enfim, isso não é correto. Por isso existem as casas espíritas. Você pode sim fazer do teu lar um ambiente onde você possa estudar, possa até receber irmãos desencarnados, receber espíritos. Mas tem que ser uma coisa séria, não voltada para a curiosidade. Porque se for voltado para a curiosidade, para especulações, o que acontece? Vocês vão ter um problema sério, que vão aparecer espíritos que querem zombar, brincar, e vão ter esse tipo de coisa, porque é isso que vocês estão procurando. Aqueles que querem fazer isso, é isso que essas pessoas estão procurando, bagunça, e vão ter bagunça. Por isso que o ambiente tem que ser um local sério, as pessoas sérias, não voltada para curiosidade, mas sim para estudo e trabalho. Então, o médium, geralmente, quando trabalha mediunicamente numa casa espírita, ele estuda, dependendo da casa, 1 ano ou 2 anos, para saber lidar com a mediunidade em si, para poder saber como lidar com certos espíritos. Há muito tempo atrás, na época, eu quero fazer também uma retificação, falei que 1840 é o contrário, 1640 é o contrário, foi por volta de 1840. Eu falei 1640 quando a doutrina foi codificada por Kardec, que na verdade foi por volta de 1840 e pouco. Enfim, fazem 100 e poucos anos. Esse negócio de data comigo, eu sou terrível. Vou falar para vocês algumas vezes aqui data, não se preocupem com datas, que eu me confundo muito. Mas enfim, naquela época que a doutrina espírita estava dando seus primeiros passos para ser mais bem aplicada, mais bem estudada, os médios, geralmente, na maioria das vezes, eles eram médios mecânicos. O que é um médium mecânico? Médium mecânico é aquele que entrega o corpo completamente para o trabalho mediúnico. Aí o que acontece? O médium se concentra tanto a ponto de liberar que o espírito faça do corpo dele o que quiser. Aí acontece que quando acaba a comunicação em si, o fenômeno, o médium volta a si
e não lembra de nada que tenha acontecido. Isso são médiuns mecânicos. Esse tipo de mediunidade a gente vê muito frequente dentro da Umbanda, Candomblé, Quimbanda, dessas religiões afro-brasileiras, podemos assim dizer, né? Que vieram da África, essas religiões, eles são mecânicos, porque eles entregam o corpo de tal ponto que fazem algumas coisas absurdas, enfim. E quando volta a si, quando o espírito vai embora, o médium não tem a menor ideia, a menor noção do que ocorreu, do que aconteceu. Na atualidade, a doutrina espírita, ela prepara os seus médios para não serem médios mecânicos. Qual a diferença atualmente? Hoje o médium, ele é trabalhado, é informado para que ele não dê a liberdade total ao espírito. Então, o médium, nós médios, temos que receber o irmão, mas estarmos conscientes, não totalmente inconscientes. Como acontece isso? Você não perde a sua consciência. Você está sabendo o que o espírito está fazendo e falando através de você, escrevendo ou mandando mensagem, e você está no comando das coisas, para não deixar que as coisas fujam do controle. Esse é um trabalho que atualmente os médios espíritas têm a obrigação de fazer. Porque se o médium espírita, acontece sim de algumas vezes o médium espírita entrar numa transe tão profunda que entrega o corpo, aí o espírito vem, dá soco na mesa, fala palavrão, xinga as pessoas, mas é falta de vigilância de quem? Do espírito não, ele está ali no padrão dele vibratório. O médium é que é responsável por filtrar e permitir isso ou não permitir. É muito importante hoje em dia nós sabermos disso. Eu, quando era adolescente, porque nós médios, cada um tem uma certa quantidade energética que permite que a mediunidade seja mais forte ou mais fraca, certo? Nós não temos uma medida para poder dizer, afirmar que tal mediunidade é muito forte ou muito fraca. Enfim, a gente vai descobrir isso nas manifestações. Mas também tem outro aspecto muito importante. Quando o médium, o padrão dele está em determinado padrão, e esse padrão está alinhado com um determinado espírito, fica uma sintonia tão perfeita que também o médium pode perder o controle de si. Por isso nós, espíritas, na atualidade, temos que nos prepararmos e termos consciência do que estamos fazendo, para evitar problemas. Como eu estava falando, eu na minha adolescência, quando eu era adolescente, tinha uma colega nossa, do nosso grupo, que a família dela toda era da Umbanda, do Candomblé, eu não sei que era uma religião dessa. Enfim. E às vezes a gente saía para ir para uma festa, saíam para ir para algum clube, alguma coisa, e ela, conversando com a gente normalmente, daqui a pouco, nós éramos adolescentes, ela tinha o quê, 16 anos, 15 anos, mas ela não tinha controle nenhum, que o espírito vinha, se apoderava dela de tal forma, que a gente tinha que ficar segurando ela. Quando ela estava longe do grupo, ela arrancava a roupa toda no meio da rua. Ficava nua. Não era ela, era o espírito, que tomava conta total. E a gente, quando via, corria para protegê-la, botar a roupa dela de volta, esconder ela, enfim, tampar ela. E o espírito falava uma porção de besteira, falava uma porção de bobeira. Quer dizer, ela era uma adolescente, que a família não tinha preparado ela adequadamente. Ela não sabia como lidar com isso. O espírito vinha, falava absurdos. Enfim, e os colegas na época, eram tão doidos que eles não sabiam como lidar. Eles estrangulavam a garota. Quando a garota estava quase desmaiando, o espírito metia o pé, que não queria sentir dor. Aí ela voltava assim e ficava chorando. O que houve? O que eu fiz dessa vez? O que eu fiz? Ficava completamente atordoada. Numa dessas vezes, o espírito veio, nós estávamos levando ela para casa, que ela estava nessa crise. Esse irmão estava perturbando demais. Eu falei, não tem condição de ir para o clube, vamos levar ela para casa. O irmão já tinha deixado o corpo dela, mas quando chegou numa encruzilhada, o irmão veio de novo e falou, aqui é minha rua, aqui quem manda sou eu.
Quer dizer, ela se entortou toda, começou a tirar a roupa, eu segurei ela, falei, olhei para ele e falei, tu não vai fazer isso, cara. Aí eu perguntei, por que tu tá fazendo isso? Naquela época eu era adolescente, não entendia nada de religião, mas enfim. Mas eu já sabia que existia espírito, claro, sempre tive uma noção disso. Mas enfim, aí eu falei, por que tu tá fazendo isso com ela? Ah, porque ela é meu burro, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não sei o que, ela tem que fazer o que eu quero. Eu falei, olha só, você está prejudicando ela. Quem é você? Aí falou, você sabe muito bem quem eu sou. Eu falei, não, não sei quem tu é, não te conheço. Agora o que você está fazendo está errado, está prejudicando ela, cara. Você vai embora, deixa ela em paz. Aí ele ficou pensando, 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 enfim. Aí já veio um colega, queria estrangular ela de novo, apertar o pescoço dela para o espírito sair. Eu falei, não, deixa que ele vai embora. Eu vou embora, mas eu volto. Aí foi embora. Aí ela novamente perguntou, o que que eu fiz dessa vez, o que que eu fiz? Eu falei, não, graças a Deus tu não fez nada não, agora tu vai para casa. Deixamos ela na casa dela, falei, ó, a gente não tinha instrução nenhuma, os pais dela, a família dela era de Umbanda, Candomblé, sabiam como, deveriam saber como lidar com isso. Então é mais ou menos isso que ocorre quando as pessoas são, um médico, a gente chama, tem muita energia, os espíritos sabem disso e tomam esse poder, que a pessoa às vezes não sabe nem o que está fazendo. Quando acorda, pergunta o que que houve, o que que fez. Então, dentro da doutrina espírita, nós médicos, nós trabalhamos, principalmente na casa que eu participei, nós trabalhamos sempre orientando o médium a não entregar o corpo totalmente. Sempre antes do espírito se manifestar, há uma possibilidade da gente saber o que o espírito quer falar, o que ele quer fazer, quais são as intenções dele. E a gente pode, antes de permitir que ele se aproxime e mande sua mensagem, filtrar, não, tu não vai fazer isso nem aquilo. Não vou te permitir, tu quer mandar uma mensagem, vai ser do jeito que eu quero. Bem, isso, médiuns, muitas das vezes, tem medo, acha que o espírito vai tomar o corpo. Só toma se você deixar, se você entregar 100%. Essa que é a verdade. Mesmo com toda a energia que tu tiver, quem manda no teu corpo é você. Ninguém tem o direito ou poder de mandar no teu corpo, só você tem. Essa que é a grande verdade. Acontecia comigo diversas vezes, espíritos quererem se manifestar, falar besteira, falar palavrão, apontar o dedo para os outros, falar dos defeitos dos outros, que eles sabem, estão na vida espiritual, eles sabem de tudo. Quer dizer, tem muito mais conhecimento do que a gente, né? Do que do que as pessoas fazem em si. Uma vez ele falou, fulano, Beltrano faz isso, ela falou, não, tu não vai falar nada disso. Se você quiser se manifestar, tu não vai falar o que, que você quer falar sem acusar ninguém. Do contrário, tu não vai se manifestar. E ele relutando, que levou 1 minuto, 2 minutos. Eu falei, não, tu quer falar que você está presente, tudo bem, agora tu não vai apontar dedo para ninguém, porque todo mundo aqui faz besteira, erra, você erra, eu erro, todo mundo erra, até aí não tem novidade nenhuma, mas tu não vai apontar o dedo para ninguém. Aí com muita dificuldade ele se acalmou, veio, pediu informações de coisa e tal, porque tem muitos espíritos que é desorientado, ele não sabe nem onde está. Então nossa casa, onde eu trabalhei, trabalhava mais voltada para a orientação desses irmãos, que muitos desencarnam, nem sabem que desencarnaram. E lá era um local para isso, nós trabalhávamos por causa da finalidade. Então, nessa parte, irmãos, a mediunidade, se você quiser desenvolver, eu quero participar, ou eu tenho medo, não tenha medo. Primeiro que você vai estudar para se tornar um médium. Depois você vai permitir. Quando você se concentrar, você vai sentir a aproximação do irmão. Se ele realmente não vai prejudicar o equilíbrio, porque as pessoas estão todas ali sentadas numa mesa, em volta à mesa, concentradas. Imagina um espírito vir gritando. Tira a concentração de todo mundo. Atrapalha todo um trabalho dos outros médios. Se você está numa mesa, o espírito vem, dá tapa na mesa, dá um soco na mesa. Você permite que isso ele faça. Quer dizer, já aconteceu isso numa reunião na nossa casa, uma média, por 2 ou 3 vezes, ela permitia que o espírito via, dava um tapão na mesa, todo mundo concentrado, eu via que ele assustava todo, tirava a concentração de todo mundo. Quer dizer, esse espírito queria o quê? Aproveitava que ela deixava para desorientar o grupo e prejudicar o trabalho. Por isso a vigilância é importante, você não entregar o corpo. Até que um dia eu falei com ela, poxa, você fica dando esse tapa na mesa, mas é o espírito, controla.
Quando ele vir para dar um tapa, você segura a tua mão, não deixa ele dar tapa na mesa. Já imaginou se a gente deixar tudo... E ela sabia disso, que o curso que nós havíamos feito, todo mundo fez o mesmo curso. Mas é que negócio, cada um é cada um. Nós somos pessoas humanas. E às vezes a gente extrapola mesmo. Deixa as coisas passarem do limite. Então, amigos, não se preocupe se quiser... O espírito não toma o corpo de ninguém. Olha o processo, como é que se procede, o que ocorre. O médium se concentra. Ele senta ali na mesa, num ambiente adequado, está todo mundo se preparando. Tem uma prece, Ave Maria, tem um Pai Nosso, pede a proteção de Deus, é claro, evidente, pede a proteção de Jesus Cristo, que é o nosso médico, o mestre maior, Jesus Cristo. Pede a orientação dos espíritos do bem, que são os guias espirituais que trabalham para o bem. Depois disso tudo feito, essa concentração, você vai fechar seus olhos, vai começar a se concentrar, se imaginar no espaço, procurando algo, certo? Aí o que acontece? A sua energia está calma. O espírito vem, se aproxima de você, o espírito vem, se aproxima de você, mas essa aproximação ele não chega nem a te tocar. A energia dele se aproxima da tua energia. É assim que acontece, ele não entra no teu corpo, porque a nossa energia não está dentro do corpo somente, ela se expande a quase 50, 60, depende da pessoa. Geralmente é 50, 60 centímetros além do nosso corpo material físico, tá? Então a nossa energia se expande para fora do corpo por aí, 50 a 60 centímetros. Esse irmão, esse espírito, se aproxima também de 50 a 60 centímetros de distância da gente. Dá quase 1,20 m de distância, fisicamente falando. Ali as energias se combinam. O espírito, então, com a tua permissão, vai misturar a energia dele, com a tua, do perispírito dele, com a tua energia do teu perispírito, e vai fazer a comunicação. E você vai estar consciente. Você não pode perder a consciência. Esse é um fato capital dentro da doutrina espírita hoje. Você não pode perder a consciência. Você vai deixar, vai sentir a presença dele, vai ver o estado dele, às vezes ele está sofrendo, mas é necessário. Se for um trabalho voltado para esse irmão, que você permita que ele fale, que ele vai mostrar o sofrimento, vai falar o que sente, coisa e tal, pereré, parará. E vem um orientador, que é o diretor, que está dirigindo aquele trabalho, e vai conversar com ele através de você. Vai perguntar o que pode fazer para ajudá-lo, o que ele está sentindo, e vai chamar o bom espírito para tirar ele daquele sofrimento e levar ele para tratamento, para ajudar ele, certo? Quando esse espírito que veio, se aproximou do médium, se ele tinha uma dor na perna, uma dor no braço, uma dor na cabeça, alguma coisa nesse sentido, quando ele vai embora, ele deixa um pouquinho dessa dor no nosso corpo, em nós, no nosso corpo. Nós sentimos, a gente chama de miasma, né? Aí fica a dor no braço, na perna, no coração, no peito, coisa e tal, mas isso é temporário. Por que isso ocorre? Porque essa dor que ficou contigo é um pouquinho da energia que você tirou desse irmão. Isso é caridade, você acabou aliviando um pouquinho da dor que ele estava sentindo. E ele vai ser amparado e já sai dali aliviado, graças a você. Isso é um trabalho voltado para os espíritos que estão precisando de ajuda. Nós também, quando nos encarnarmos, vamos precisar de ajuda. Como a gente pode negar ajuda? Dentro da doutrina espírita, essa é a nossa visão. Nós sairemos daqui não é porque a espírita não vou precisar de ajuda. Claro que vamos precisar. Todos nós precisamos de ajuda. Todos. Cada um precisa de uma ajuda específica, mas todos precisamos. Enfim. Então, irmãos, essas manifestações, quando as pessoas falam, o espírito incorporou. Na verdade, não incorpora. Tá? Perispírito do nosso irmão se aproxima do nosso perispírito. Ali começa a combinar as substâncias semimateriais, que é de perispírito para perispírito, para então, através de nós, do nosso corpo que estamos usando, desse corpo que estamos usando, nós vamos fazer uma escrita, uma psicografia, vamos falar, e às vezes o espírito quer falar, vai depender do que? Da mediunidade de cada um. Tem médium que só escreve, tem outros que só falam.
Tem outros que têm a possibilidade de ver, vai a certos lugares, ver certas coisas e volta. Então a tua mediunidade, a mediunidade nossa, de cada um de nós, é muito própria e particular. Não tem como você não ter uma determinada mediunidade e querer tê-la. Não pode. Por que não pode? Porque você não vai ter nunca. Nem que você estude, porque você não tem aquela energia para desenvolver aquela mediunidade. Então você vai descobrir aos poucos. Geralmente o médium que faz psicografia, quando ele senta numa mesa, depois de fazer a prece, fazer a oração, ele sente tremores no braço. Às vezes o médium que é inexperiente não está entendendo aquilo que está acontecendo, ele está achando que aquilo é coisa da cabeça dele. E não começa, nós médicos temos que dar início. Esse início é abertura. Começa a escrever qualquer coisa. Às vezes pode parecer uma besteira para o médium. Ah, isso é besteira, eu não vou escrever. Começa a escrever. Porque se não começar a escrever, não vai sair a comunicação. Começa a escrever, porque as ideias vêm e você vai ver que aquilo que parecia uma besteira, depois você vai notar que não é. Geralmente, no meu caso, que eu escrevia, fazer psicografia, quando eu estava escrevendo, até hoje eu lembro disso, tem muito tempo que eu não trabalho, mas enfim, quando eu estava fazendo a psicografia, tudo que o espírito está falando, eu estou sabendo, estou sabendo tudo que eu estou escrevendo ali. Eu não perco a consciência de nada, não perdi a consciência de nada. Eu sabia o que estava escrevendo. Por exemplo, a batata está dentro da terra, vai ficar pronta daqui a 6 meses, eu vou poder colher. Sei. Mas quando acabava a psicografia, o irmão ia embora, né, quando ele tinha mandado a mensagem toda ir embora, quando eu saí da concentração, eu já não sabia mais o que estava escrito. É uma coisa interessante, eu lembro muito bem disso. Quando estava escrevendo, eu sei, mas quando ele ia embora, eu já não sabia mais. Tinha que ler o que ele escreveu, porque eu tinha esquecido tudo. Porque a gente, é interessante esse fato, a gente se afina tanto com o espírito que está sabendo o que ele está falando, ou o que ele está escrevendo. Por isso é importante a gente não entregar o corpo 100%, ficar consciente. Está sabendo tudo, mas quando ele ia embora, eu sabia que tinha escrito, mas não sabia o que tinha escrito. Vocês estão entendendo? Então é assim que se processa a mediunidade. Essas mediunidades que as pessoas, que nessa garota, tirava a roupa no meio da rua, tem outras que as pessoas já gritam, ficam falando sozinho na rua, são pessoas que não estão desenvolvendo, não estão trabalhando isso, não estão estudando. E aí o espírito aproveita que a pessoa tem uma energia enorme, e o espírito tem o mesmo campo vibratório, mesmo padrão, aí ele brinca, aí ele faz o que ele quer. Isso acontece de vez em quando. A gente vê pessoas que são chamadas de loucas, mas por causa disso, falta de conhecimento. Tem muitos que são internados em hospícios, são considerados loucos. Na verdade, não tem nada de louco. É que ele não tem um tratamento adequado espiritual e a família pensa que ele é louco. Mas, na verdade, é um médium extremamente, uma potência enorme, só que não está trabalhada. Não foi, a família não entende disso, acha que isso é mentira. Os céticos acham que não existe espírito, acham que nós não existimos. Eu não entendo como é que as pessoas podem achar que nós não existimos. O corpo não somos nós. O corpo é uma ferramenta. Nós somos alma, espíritos, que estamos aqui temporariamente. A maioria da população humana já sabe disso. Mas relutam em admitir. Embora saiba, não quer admitir. Então, às vezes, é mais fácil para a família internar no hospício do que dar o tratamento adequado. Que, aliás, o tratamento nem custa caro. Qualquer casa espírita, ela ajuda, sim, esses casos. Quando uma casa não trabalha com esses irmãos desse jeito, que é muito raro, elas indicam uma casa, tem tratamento, começa a explicar melhor ao médico como ele deve se comportar. Isso tudo vai ajudando aquela pessoa a saber lidar com essa mediunidade. E tem outros tipos de mediunidade, também que ocorre muito, são dos efeitos físicos, que as pessoas, como essas que tiram a roupa, que o espírito se apodera em parte do corpo dela, dos movimentos, também tem dos efeitos físicos. O espírito sabe que aquela pessoa tem uma energia fortíssima, aí o espírito pega essa energia desse médium, né, dessa pessoa encarnada, soma a energia dele, com mais energia da natureza, ectoplasma, uma porção de substâncias.
E faz barulho na casa, joga coisa no chão, né? Que chamam de poltergeist. É isso aí. Faz as coisas voar, coisa e tal, o espírito está aproveitando. Porque a pessoa é médio, não sabe que é médio. Não desenvolveu, não estudou. Né? Tem esse tipo de mediunidade, que a pessoa nem sabe que é médio. Mas tem energia a mil. O espírito, tendo conhecimento disso, pega a energia desse médio, energia fortíssima, mais a dele, com mais energia da natureza, ele faz as coisas voarem. É copa, é panela, são objetos que vão na casa, é barulho como se fosse corrente, gente andando, batendo na parede, enfim. São tipos de mediunidades também que muitas vezes o médium nem sabe, o ser humano nem sabe que está essa mediunidade. Mas se numa família acontece isso muito frequente, as coisas cair, as coisas virar, coisa e tal, com certeza tem algum médium ali, algum da família tem essa mediunidade forte e o espírito, sabendo disso, se aproveita para produzir esses efeitos todos. Então, irmãos, nessa parte da mediunidade, espero que tenha deixado bem claro isso. Se você desenvolver e quiser ir para uma casa, não acreditem nas coisas que falam. Ah, que o espírito entra no meu corpo. Não, o espírito não entra no teu corpo. O espírito não tem domínio sobre o teu corpo. Só isso ocorre se você permitir. Por isso que a doutrina espírita aconselha ninguém a entregar completamente seu corpo a espírito nenhum. Primeiro, a gente, com o espírito em pensamento, conversa, vê o que ele quer fazer, sabe de tudo, ele vai ter que expor tudinho, não tem outro jeito. Porque numa reunião séria, gente, presta bem atenção no que eu estou falando a vocês. Numa reunião séria, onde os médios estão propostos a fazer ajuda, existe a ordem superior de Deus e de Jesus. Nenhum espírito é permitido chegar lá e fazer bagunça, falar o que quiser. Ele é obrigado a falar a verdade. Estamos entendidos? Ele é obrigado a falar a verdade. Agora, você, como médium da casa, que está ali trabalhando mediunicamente, também tem que fazer a tua parte. Tua obrigação é perguntar ele o que ele quer fazer, quais são as intenções dele. Se ele falar, eu quero fazer isso, se você permitir, você está permitindo, é problema teu. Que a espiritualidade dá para a gente o livre-arbítrio. Mas ele é obrigado a falar a verdade, sim. Então você pode questionar sim, não tenha medo. Essa que é a grande verdade, não precisa questionar. Ter medo de questionar qualquer espírito que seja. Ele está ali, ele está sobre ordens. Ele não está ali. Agora, deixa eu falar uma coisa, se for uma reunião onde não tem ordem, onde as pessoas se reúnem por curiosidade, onde o dirigente está ali por vaidade, todo mundo por vaidade, pode ter certeza, é uma bagunça total. E a espiritualidade não tem ninguém ali bonzinho também não. Porque o trabalho sério é protegido por espírito sério. O trabalho de bagunça é dirigido por espírito de bagunça. Isso é importante. As pessoas falam, mas fez porque não tinha gente séria. O espírito não pode fazer bagunça. Só faz se a reunião não for séria. Uma coisa séria tem ordem. E ordem é disciplina. Tá, irmão? Esse é o toque que eu queria falar para vocês, da parte da mediunidade. O espírito não entra no corpo de ninguém. Ele se aproxima e fica a quase 1,20 m de distância do nosso corpo físico material. Porque, como eu falei, o nosso perispírito se expande ao corpo físico. Ele é maior, é como se fosse a luz radiando para fora do corpo. É como você pegar uma lâmpada, botar num saco plástico. Acende a lâmpada, ela não fica dentro do saco, ela se expande para fora do saco plástico. Uma luminosidade pequena, mas vai. Esse é assim mesmo que é o nosso perispírito. Ele se expande ao nosso corpo 50, 60 centímetros. E esse espírito também tem o perispírito dele que se expande da mesma forma. Esses dois perispíritos se unem e aí faz a comunicação que tiver que fazer, tá? É assim. E o médium espírita tem que ter consciência do que está fazendo. Não pode ser mais um médium mecânico. Lembra que eu falei? Nas casas de Umbanda, Candomblé, a mediunidade é toda mecânica. O espírito entra e faz o que ele quer. Dentro da doutrina espírita não é assim, tá? Qualquer dúvida, vocês mandem para mim, faz uma pergunta, manda para mim um comentário, que eu terei imenso prazer em responder, tá? Vou ficando por aqui, até a próxima, fiquem na paz de Deus. Tchau.